E vamos começar com a segunda parte, que é uma parte que praticamente fez com que motivasse a vinda das pessoas aqui hoje, que é no tocante ao aspecto do tratamento. Em relação a esse aspecto do tratamento, eu convido a professora doutora Olga Cristina Almeida da Silva. Olga, por favor. A Olga é uma baiana arretada. Ela fez a residência médica aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Ela envolveu-se com a esclerose lateral amiotrófica rapidamente no seu curso de residência médica e depois pós-curso também. Ela desenvolveu várias investigações em relação à esclerose lateral amiotrófica e veio culminar com a vinda para a Abrela, foi presidente. E dentre as atividades que eu considero fantásticas dela, foi a introdução da Abrela na Aliança Internacional, a Aliança das Associações que lidam com esclerose lateral amiotrófica. E hoje a Abrela tem um assento nessa aliança. E quem que possibilitou a chegada da Abrela e a ocupação desse assento foi a Elva. E ela tem uma investigação assim, bastante intensa, um histórico bastante intenso. Ela vai trazer para nós o conhecimento dela em relação aos aspectos de tratamentos medicamentosos atualizados. Obrigado. Obrigada, Cari. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para falar nessa reunião, é sempre uma alegria, e também o convite do doutor Cari para participar desse trabalho tão bonito da Abrela, que acho que é uma coisa que enriquece qualquer profissional que tem essa chance. Hoje eu vou falar um pouquinho de tratamento medicamentoso da esclerose lateral amiotrófica. Essa aula foi apresentada também no último Congresso Paulista de Neurologia, em junho, realizado no Guarujá. Bem, o tratamento da esclerose lateral amiotrófica continua baseado em dois grandes pilares, que devem caminhar juntos durante todo o tratamento. Um é o aumento da sobrevida, e outro, a manutenção da qualidade de vida desses pacientes. Nós sabemos que para a manutenção da qualidade de vida, uma série de medidas devem ser empregadas, preferencialmente em equipes multidisciplinares, onde vários profissionais trabalham conjuntamente, realizando assistência nutricional, orientação dietética, implantação de gastrostomia para alimentação quando necessário, realizando assistência ventilatória, que no início é assistência ventilatória não invasiva, com o BiPAP, que alguns de vocês conhecem, e quando a família paciente assim deseja, a ventilação invasiva com aparelhos que respiram pelo paciente, 24 horas por dia, sem esquecer a fisioterapia motora e respiratória, a psicoterapia, assistência do fonoaudiólogo, o uso de medicamentos para os vários sintomas que prejudicam a qualidade de vida do paciente e o tratamento paliativo na fase final da doença. Os estudos mostraram que, independente de usar medicamentos que aumentem o tempo de vida da doença, como o riluzole, que eu vou comentar a seguir, apenas o uso dessas medidas que mantêm a qualidade de vida do paciente, em particular a nutrição e a ventilação, no contexto de uma equipe multidisciplinar, são capazes de reduzir em 45% o número de mortes em pacientes com esclerose lateral amiotrófica durante um período de 5 anos. Então, muitas pessoas falam, eu faço parte de uma equipe de tratamento multidisciplinar, mas vou lá e eles não fazem nada. Não. A nossa ideia de cura se baseia ainda num paradigma antigo, como o da pneumonia. Eu tenho uma pneumonia, tomo um antibiótico e fico curado. Mas o tratamento hoje abrange muito mais do que tomar um medicamento que seja curativo. Envolve uma série de medidas que têm um profundo impacto no tratamento das doenças. Bem, os pacientes e as famílias que convivem com a esclerose lateral amiotrófica, pouco a pouco tomam consciência que, de forma individual para cada pessoa, podem surgir sinais que atrapalham o dia a dia do paciente. E cada um desses merece uma atenção especial. Nós vemos que em alguns pacientes há aumento da salivação, chamada de cialorreia. Existem vários medicamentos
Aqui estão os grupos farmacológicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, a toxina botulínica, que é o Botox, o uso de irradiação das glândulas salivares. Nós temos o sintoma de espasticidade, que é a rigidez muscular. Existem medicamentos que relaxam essa musculatura, como o baclofen, zimidina, dantrolene e benzodiazepínicos. Uma queixa importante é a fadiga nesses pacientes, que pode caminhar totalmente separada da fraqueza muscular. Essa fadiga pode responder a medicações como antidepressivos, modafinil, amantadina, piridoxastignina, metilfenidato e pemolina. Muitos pacientes se queixam também de câimbras que podem ser incapacitantes. Para ela, nós podemos usar desde vitaminas E e do complexo B, difenilbentoína, benzodiazepínicos, medicações que bloqueiam os canais de cálcio e levetiracetam recentemente. Em alguns pacientes há uma queixa de riso e choro imotivados, fora do contexto. E isso é chamado de síndrome pseudobulbar. Tem se usado desde antidepressivos até uma combinação de 2 medicamentos, o dextrometorphan e a quinidina. Alguns pacientes são acometidos de quadros como depressão, ansiedade e insônia, para os quais usamos benzodiazepínicos e antidepressivos, e sempre devemos pesquisar na consulta queixas como dor, obstipação e urgência miccional. Esses tratamentos para os sintomas de uma esclerose lateral amiotrófica são fortemente baseados em experiências positivas que esses medicamentos deram em outras doenças. Mas poucos deles foram testados para verificar se especificamente na esclerose lateral amiotrófica eles provocam um efeito melhor do que o placebo. E, até o momento, para a salivação excessiva, apenas a toxina botulínica mostrou ser melhor do que um placebo. Para fadiga, o modafinil. Para câimbras, o levetiracetam. E para síndrome pseudobulbar, dextrometorphan e quinidina. Isso significa que os outros tratamentos são ruins? Não, mas que ainda há muitas pesquisas que precisam ser feitas na esclerose lateral amiotrófica, testando a real efetividade de cada um desses medicamentos. Especificamente em relação ao riluzole, até o momento, é o único medicamento aprovado pelas agências de medicamentos norte-americanas, europeias, aqui no Brasil também, que efetivamente tem impacto na evolução, na fisiopatologia da doença. Ele diminui a ação tóxica que um neurotransmissor chamado glutamato exerce sobre os neurônios responsáveis pelo movimento, os neurônios motores. Recentemente descobrimos outro efeito desse medicamento. Ele bloqueia um canal da célula nervosa chamada de canal de sódio. E o que acontece? Quando o riluzole bloqueia esse canal de sódio, isso é capaz de aumentar a quantidade de fatores neurotróficos no sistema nervoso. Fatores que vão ativar e preservar os neurônios no sistema nervoso. E, pelo menos em um modelo de epilepsia, isso foi associado ao surgimento de neurônios novos. Ainda não se sabe se na esclerose lateral amiotrófica especificamente o riluzole também seria capaz de induzir formação de neurônios novos. O riluzole provoca um aumento da sobrevida, que nos primeiros trabalhos era de 2 a 3 meses, e em trabalhos mais recentes, possivelmente pela associação com o tratamento multidisciplinar, pode levar um aumento de sobrevida de até 21 meses. Só que esse aumento de sobrevida não é na pior fase da doença, é na melhor fase da doença. Então, esse aumento de sobrevida está associado com uma boa qualidade de vida. Atualmente, ele é indicado sem restrição quanto à idade do paciente, quanto à duração da esclerose lateral amiotrófica, sua severidade, e mesmo quanto à forma clínica de esclerose lateral amiotrófica, podendo ser usada nas formas definidas, provadas, possíveis e suspeitas. Mas é um medicamento que precisa de uma rígida
orientação do médico, um segmento com coleta de exames de sangue a cada 3 meses, porque ele também pode ter efeitos colaterais em alguns pacientes. Os principais relatados são fadiga, sonolência, queixa de vertigens, alterações gastrointestinais, como náuseas, e o mais temido, que é a toxicidade hepática. Numa pesquisa no site de artigos médicos, um dos mais amplos que existe, chamado PubMed, onde se registram quase todos os artigos publicados nas grandes revistas mundiais, nós encontramos, quando utilizamos como critério de seleção a palavra esclerose lateral amiotrófica versus tratamento em seres humanos, nada menos do que 1.134 artigos sobre tratamento na ELA, no período que vai de 2007 a 2011. Então, muito está sendo feito no sentido de achar um tratamento para esclerose lateral amiotrófica. Essas linhas de pesquisa são subdivididas em 4 grandes grupos. Tratamentos que empregam ação sobre o DNA, a terapia gênica. Tratamentos que tentam atuar sobre as células neurônios utilizando outras células, é a terapia celular. Tratamentos com pequenas moléculas, que são moléculas sintéticas fabricadas em laboratório, e tratamento com proteínas, a terapia proteica, onde essas proteínas precisam ser produzidas por sistemas vivos, como bactérias que são modificadas geneticamente. Começando pela terapia gênica, o que nós observamos de mais moderno atualmente, isso ainda tudo que eu vou falar a partir de agora é pesquisa, é a terapia de interferência com a RNA. Essa terapia tem particular importância para os pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica familiar, com mutações no seu material genético no DNA que são transmissíveis aos seus descendentes. Então, nessas formas, o DNA está alterado e ele fabrica proteínas alteradas que levam à morte dos neurônios. Atualmente já existe uma tecnologia que está sendo testada para destruir essas proteínas alteradas antes que elas levem à morte dos neurônios. É a terapia de interferência com RNA. Outra terapia em pesquisa são os vetores virais. Nós introduzimos uma partícula de DNA que vai corrigir o efeito que existe na célula do paciente. E essa partícula de DNA é colocada nos neurônios dos pacientes através de um vírus que é capaz de atravessar a membrana, se fundir com o núcleo e consertar, entre aspas, o DNA alterado daquela pessoa. A terapia celular é o próximo foco de atenção no momento. Ela possui várias subdivisões, desde o transplante de medula óssea normal, que é uma técnica antiga, usada, por exemplo, para tratamento de linfomas e leucemias. Então, o mesmo transplante de medula óssea tem sido testado em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Transplante de células-tronco mesenquimais, transplante de células-tronco neurais, então aqui já na célula nervosa especializada, e transplante de células-tronco pluripotentes induzidas. Células-tronco são aquelas células embrionárias que são capazes de se transformar em qualquer tecido do nosso organismo. Então, à medida que eu caminho aqui para baixo, o grau de especialização e complexidade dessas células aumenta, mas a semelhança delas com os neurônios vai aumentando também com o tempo. São terapias que têm risco, o principal deles, mais temido, é que essas células se transformem em tumores malignos, em cânceres, como já aconteceu em algumas pessoas que fizeram tratamento de célula-tronco nesses países que oferecem, após o tratamento, de virtuosas quantias. Então, o que a comunidade científica considera hoje é a terapia celular ainda não é um tratamento para a esclerose lateral amiotrófica. É uma terapêutica que está em estudo, está em pesquisa. Então, é necessário que o paciente entre num protocolo de pesquisa, isso não é cobrado, e ele pode estar tanto no grupo que vai usar a célula-tronco, como no estudo que não vai usar a célula-tronco. Os estudos até agora têm mostrado resultados bem variados. Há estudos que não mostraram melhora nenhuma, há
há estudos que mostraram estabilização, como esse pequeno estudo aqui, onde eles compararam duas doenças. Em cima, nós temos os pacientes seguidos por 6 meses, cada bolinha dessa é o grau de função de alteração que esses pacientes tinham no exame neurológico. Aqui em cima nós vemos o grupo de pacientes com esclerose múltipla, uma doença imunológica que o doutor Acari comentou. Para esses pacientes, quanto mais alto aqui essa pontuação, pior eles estão. Então a gente vê que com a terapia celular, essa pontuação diminui, ou seja, eles melhoraram com o tratamento. Já em grupo de pacientes com esclerose lateral amiotrófica que usaram a mesma terapia celular, aqui a pontuação, score funcional deles, o quão boa a sua função está, nós vemos que praticamente não houve alteração no período de 6 meses. Então precisamos de mais pesquisa na esclerose lateral amiotrófica e terapia celular. É uma grande esperança para o futuro, está sendo pesquisado em todo o mundo, mas ainda não é um tratamento que a gente vai utilizar na prática diária. Existe um site, um endereço eletrônico bastante interessante, que é o do Instituto de Desenvolvimento de Terapias para a Esclerose Lateral Amiotrófica. Quando eu acessei o site desse instituto em junho de 2011, haviam 71 estudos pré-clínicos para esclerose lateral amiotrófica e 28 estudos clínicos. O que é um estudo pré-clínico? É um estudo que não emprega pacientes. Então, estão sendo empregados animais de experimentação, ou primatas, macacos, ou camundongos, ou ratos, ou então células cultivadas em laboratório. E isso é interessante para a gente porque mostra quantas frentes de batalha nós temos na esclerose lateral amiotrófica. Então, há pesquisas focando o metabolismo da célula, o estresse celular, que resulta no suicídio celular, isso é conhecido como apoptose, a inibição imunológica do complemento do MHC, disfunções ou doenças do endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos, imunomodulação, tratamentos que vão atuar sobre a mielina, que recobre os axônios, que são os prolongamentos dos neurônios, tratamentos que tentam melhorar a conexão entre o neurônio, a sinapse, tratamentos para a superoxidismutase, enzimas que podem estar alteradas na esclerose lateral amiotrófica, e tratamentos contra enfinas, que são substâncias que nutram, estimulam a sobrevivência e o crescimento dos neurônios. Os estudos clínicos são estudos que empregam pacientes. Então, são medicações que já passaram por essa fase pré-clínica, tiveram algum tipo de sucesso em melhorar a sobrevivência de células ou animais, e só aí, então, vão ser testadas em pacientes. Essa é a ordem lógica e correta da pesquisa de um medicamento na ciência atual. A gente não pula etapas, não faz estudo com pacientes sem ter estudo em animais primeiro mostrando algum efeito. Isso não é ético. Então, o estudo clínico é subdividido em 3 fases. Fase 1. Fase 1, segurança. É a minha pergunta. Esse medicamento é seguro? Se é um medicamento novo, eu tenho que testar em pessoas saudáveis. Se ele não causa efeito ruim em pessoas saudáveis, aí eu vou testar em pessoas doentes. Mas se é um medicamento já conhecido, mas que tinha outra utilização, por exemplo, um antibiótico chamado ceftriaxone, Rocephin. A gente usa há muitos anos para tratar meningites, infecções bacterianas, mas se descobriu um potencial efeito dele na esclerose lateral amiotrófica. Então, a minha fase 1 já pode ser com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, mas para mostrar se ele não tem nenhum efeito deletério na esclerose lateral amiotrófica. Então, eu vou responder a primeira pergunta, meu medicamento é seguro. Só aí eu devo passar para a fase 2, onde eu vou ver se o medicamento é eficaz. Então, enquanto o primeiro estudo tem um pequeno número de indivíduos, dezenas de pessoas, o segundo estudo vai ter centenas de pessoas envolvidas. Nesse estudo, eu vou testar medicamento somente em pessoas doentes e todas vão tomar o medicamento. Então, eu vou verificar se há alguma mudança na evolução da doença das pessoas que usaram esse novo medicamento.
E a fase 3 é a fase onde eu vou perguntar, esse tratamento meu é melhor que o tratamento padrão, o tratamento que as pessoas vêm usando no seu dia a dia? Aqui eu separo os pacientes em 2 grupos. Um grupo vai usar medicamento e o outro vai usar um placebo, por exemplo, um comprimido com açúcar. O paciente não sabe se ele está usando o tratamento ou não, para não ser induzido a achar que está tendo alguma melhora. Aqui, pessoal, eu preciso usar milhares de pessoas para medir se ele é melhor do que o tratamento padrão. Vocês imaginam a quantidade de dinheiro necessária para fazer essa migração de medicamento desde o estudo pré-clínico até a fase final do estudo clínico. Por que, então, nós temos tantas pesquisas pré-clínicas e poucas pesquisas clínicas? Primeiro, porque o modelo que nós temos para a esclerose lateral amiotrófica atualmente, o principal é um camundongo transgênico, ou seja, modificado geneticamente para ter a mutação que ocorre em algumas famílias com esclerose lateral amiotrófica. É o camundongo SOD, foi desenvolvido em 1994 e até hoje mais de 100 substâncias já foram testadas nesse camundongo, das quais aproximadamente metade mostraram algum sucesso nos camundongos. Só que isso tem sido muito criticado porque quando a gente testa um medicamento desse no ser humano, esse efeito não é reproduzido, o medicamento não mostra nenhum efeito no ser humano. Então, muitos pesquisadores estão questionando se o controle das variáveis biológicas no camundongo foi feito nesses estudos. E esse camundongo, a gente observa, ele tem uma atrofia da musculatura aqui da parte posterior, ele não estende os dedinhos para se prender na mesa, ele já tem uma cifose, uma curvatura da coluna. Também é um modelo que não reproduz totalmente a doença no paciente, não é um modelo perfeito, como se fala no meio científico. Outra coisa que dificulta transpor esses medicamentos que tiveram sucesso no camundongo para os pacientes é o alto investimento monetário para realizar um estudo clínico. Outra coisa que dificulta é a variação da esclerose lateral amiotrófica. A gente nunca vê 2 pacientes de esclerose lateral amiotrófica idênticos, cada um por uma evolução própria. O sintoma de um vai ser diferente do outro. O tempo de desenvolvimento de cada sintoma também vai ser diferente. Então, em cada paciente também tem diferentes causas atuando, diferentes etiopatogenias. Ele pode ter uma diferente suscetibilidade aos agentes que estão agredindo as suas células. E, além disso, as terapias associadas que nós usamos, como a ventilação e a nutrição, estão mudando profundamente a evolução da esclerose lateral amiotrófica. Tudo isso torna difícil verificar se a melhora está sendo pelo tratamento, pela característica individual do paciente ou pelas terapias associadas que ele usa. Além disso, tem havido muitas críticas aos protocolos, à forma como essas pesquisas têm sido feitas. Muitas vezes os medicamentos são testados nos pacientes sem uma base racional, não foram testados primeiro em animais. A amostra de pacientes testados é pequena, menor do que o recomendado. A população de pacientes é heterogênea. A alta taxa de abandono dos pacientes, eles começam participando da pesquisa e depois, quando não vem o efeito que esperava, abandonam o experimento. E a medida de eficácia do medicamento ainda é ineficiente. Então a gente tem que definir o que é uma melhora, voltar a andar, deixar de piorar. Tudo isso é ainda muito discutido na comunidade científica. Então agora